Oi, bebês! Oi, amores! Estamos aqui hoje no Zoológico de Salvador, nesse ambiente lindo, paradisíaco, cercado de natureza, respirando esse oxigênio, captando essa hemoglobina e fazendo fotossíntese. Nós vamos trabalhar agora, amores, a revisão que eu prometi para vocês da UNEB, né? Nós pegamos a prova da UNEB de 2016. Surpreendentemente, a gente teve, assim, uma gama de conteúdos bem diversificados, mas, assim, as cobranças foram bem pontuais. Se explorou detalhes, claro, é uma característica da Consultec, mas eu acho que não teve nada assim extremamente difícil e que você não tivesse condições com informações básicas de responder essas questões. A gente teve conteúdos de sistema nervoso, a gente teve questões falando a respeito de moléculas de DNA, tivemos questões de doenças, né, linkando com fisiologia humana, ecologia, como sempre, e organelas. E uma questão muito interessante sobre reprodução. A gente vai começar a trabalhar com a questão que fala de sistema nervoso, que é uma questão simples. Aqui a gente tem uma imagem do sistema, ou melhor, da célula nervosa, do neurônio. Essa questão foi bem pontual. Tem a imagem e ele fala aqui o seguinte: cada célula apresenta suas particularidades que são desenvolvidas a partir da expressão diferenciada de genes. Na realidade, o que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está fazendo uma alusão, uma referência direta à célula nervosa. Só que anteriormente, a gente tem um texto que fala a respeito de outros conteúdos que vão incluir química e física, que diz assim: milhares de operários se movem como enxames de abelhas por todo o canteiro de obras da pirâmide, que acabará sendo a tumba de Quéops, arrastando as pedras gigantes para suas posições, verificando e reverificando seu alinhamento. A estrutura está quase concluída. Logo, as camadas superiores de blocos de pedra estarão no lugar e a pirâmide estará totalmente revestida de pedra calcária. E aí ele finaliza esse enunciado dizendo: as pirâmides eram consideradas a segunda casa dos faraós. Em seu interior eram colocados todos os pertences, como ouro, prata, objetos de valor, pois eles acreditavam que após a morte reviveriam, o que explica o fato de serem embalsamados. Esse enunciado, ele vai servir aí, na realidade, gente, para três questões. E uma delas é a questão que a gente vai agora trabalhar, que é a questão do neurônio. Então, com relação a essa célula nervosa, a figura esquematiza um neurônio, célula que se caracteriza por transmitir eletricamente o impulso nervoso entre axônios e gliócitos. Amores, errado. É entre axônios e dendritos, sinapse. Olha aqui, passagem de estímulos nervosos. A afirmativa de número 2, possui genoma constituído de 46 pares de cromossomos. Amores, ninguém tem 46 pares de cromossomos na espécie humana. A gente tem 46 cromossomos, são 23 pares. Erro grave, visível. Possuir, hidrolisar ATP quando em repouso, mantendo o estado de polarização com elevado teor de sódio fora do seu citoplasma. Perfeito! Bomba de sódio e potássio. Amores, a concentração de sódio é maior no meio externo e de potássio maior dentro. Então, se é processo ativo, os íons sódio vão sair do meio intra para o extra. E o potássio, eles vão entrar do meio extra para o intra. Então, a alternativa correta é a número 3. Vamos comentar as outras duas. Liberar neurotransmissores na fenda sináptica a partir de vesículas que brotam dos dendritos. Amores, axônio. Dendrito é a primeira parte do neurônio. Essas vesículas que vão exocitar esses neurônios, elas vão sair do axônio. E aí vão entrar no outro neurônio através do dendrito. Aí sim. E a última afirmativa, que também está errada: possui bainha de mielina. Possui, perfeito. Mas de natureza proteica, não, amores, natureza lipídica. Lembra do lipídio, fosfolipídio esfingomielina? É esse o lipídio que vai estar presente na bainha de mielina e não é uma proteína. Então, amores, observem que assim, as afirmativas erradas, elas não tinham muitas pegadinhas. Você tendo conhecimentos básicos de
de histologia, de transporte de íons, você responderia numa boa essa questão. Ok, amores? Então agora vamos partir para outra questão, que é a questão de número, vamos achar aqui, de número 23. A questão de 23, ela trabalha com o conteúdo que tem, obviamente, anteriormente, um texto também, porque é bem comum, né? Porque eles querem englobar aí questões de química, física e biologia. Esse texto eu vou ler um pedaço dele, não há necessidade da gente ler todo, porque ele não tem muitas informações que vão nos ajudar a responder a questão. Até recentemente, a NASA enfrentou uma aguda escassez de plutônio, o que comprometeu suas futuras missões no espaço, incomensuráveis. Em 2013, o Departamento de Energia dos Estados Unidos anunciou, após uma pausa de 26 anos, que reiniciaria a produção do plutônio, a espinha dorsal das baterias nucleares de longa duração, que tem alimentado numerosas missões desde 1969. Aí no finalzinho desse texto, que ele vai realmente direcionar para as questões, ele fala aqui, o engenheiro de sistemas espaciais da Universidade da Pensilvânia propôs uma missão de demonstração para Vênus, onde uma sonda robótica de pouso, alimentada pelo sistema SCEPS, aproveitaria o dióxido de carbono atmosférico do planeta para reagir com o lítio. O calor resultante poderia acionar um gerador elétrico para produzir energia equivalente a cerca de 3 lâmpadas, uma reserva, uma receita considerável para missões espaciais. Pronto, esse é o enunciado. Aí a gente vai para a questão de número 23, que fala, ele vai fazer aqui o que, amores? Uma referência à origem da vida. E ele fala, considerando-se que Vênus esteja na iminência de apresentar uma forma de vida semelhante àquela que surgiu na Terra há aproximadamente 3,5 bilhões, e com suas condições abióticas, é possível supor que esse ser vivo poderia. Aí a gente vai lembrar de quê? A gente vai lembrar, amores, lá daquela hipótese heterotrófica de Oparin, que fala das condições da atmosfera para a formação dos primeiros seres vivos. Primeira afirmativa, né, que não está correta. Dispensar atividade metabólica, uma vez que seriam fotoautotróficos. Amores, se a gente pensar na hipótese química, está errado o fotoautotrófico, seria heterotrófico. Se a gente pensar na hipótese autotrófica, seria fotossíntese. Nenhuma das duas, amores, poderia ser sem atividade metabólica. A heterotrófica, olha aqui, fermentação. A autotrófica, fotossíntese. Isso é atividade metabólica. Como é que eu dispenso? Erradíssimo. Afirmativa 2, que também está errada. Exibir uma organização estrutural semelhante àquela do bacteriófago. Amores, eles querem fazer você achar que bacteriófago é bactéria. Bacteriófago, olha aqui a imagem, é vírus. Vírus não entra na origem dos seres vivos, porque ele não é considerado um ser vivo. Então foi para te pegar mesmo. Caia fora, está errado. 3, também está errado. Apresentar respiração aeróbica, aproveitando melhor a energia contida nas moléculas de CO2. Amores, o oxigênio, ele vem da molécula de água. Olha aqui a fórmula da respiração. Olha o destaque aqui, água produzindo oxigênio. Não veio da molécula de CO2, erradíssimo. E aí, amores, agora a gente vai comentar a questão que está correta, que é a alternativa de número 4, que fala aqui, com relação ao aspecto desse ser, realizar um processo autotrófico por conta de fonte de carbono disponível na atmosfera, amores, certíssimo. Olha de novo aqui a fórmula, da fotossíntese, CO2 e água. Então esse processo autotrófico que foi a fotossíntese, ele foi, digamos assim, realizado porque o estômago ele incorporou o CO2, ou o ser naquele momento, que seria um monera, que não tinha estômago, mas ele incorporava CO2 e água para produzir glicose e oxigênio. Tá certíssima. E a afirmativa número 5, que tem uma pegadinha, amores, que eu quero que vocês lembrem dessa palavra. Olha ela aqui, prescindir. Então vamos para o português. Imprescindível é uma coisa necessária. Prescindível é desnecessário. O que é que diz na 5? Prescindir da existência de membrana plasmática que isolaria a célula do meio. Se é prescindir é porque não precisa. Se eu estou falando de um autótrofo, eu estou falando de um monera.
Uma das características do Monera, amores, é ter membrana e parede. Então ele tem uma estrutura que isola o meio. Então ela é imprescindível. Então, amores, agora a gente tem na questão 23, ou melhor, 25, uma questão de biotecnologia. Essa questão de biotecnologia, lembrando sempre que biotecnologia é um conteúdo extremamente cobrado em provas. Assim como a engenharia genética, né? Todos esses conteúdos têm aumentado em volume muito nos últimos anos. Aí a questão fala, a biotecnologia pode ser definida de maneira bem ampla, como uma atividade baseada em conhecimentos multidisciplinares, que utiliza agentes biológicos para fazer produtos úteis ou resolver problemas. A formação de organismos geneticamente modificados, que são os transgênicos, né, os OGMs, é proporcionada pela biotecnologia ou pela tecnologia do DNA recombinante. Que, aliás, amores, é um pré-requisito para você estudar terapia gênica, para você estudar vacina genética, para você estudar doping genético. Então, sempre vai ser a técnica do DNA recombinante. Olha aqui uma imagem dessa técnica que é universal. Então, aqui a questão diz o seguinte. Processo biotecnológico que inclui em seu procedimento experimental. Quem? A técnica do DNA recombinante. Então, aqui a gente tem... vamos ver as afirmativas que eles colocaram aqui e vamos comentar as certas e as erradas. A primeira afirmativa, que é a número 1, diz: a utilização de enzimas de restrição que irão inserir o fragmento de DNA isolado no material genético do futuro organismo geneticamente modificado. Amores, a enzima chama-se endonuclease ou enzima de restrição. Ela não insere, ela cortar. Quem insere é a DNA ligase. O erro aí é que ela insere, não é. A afirmativa 2, que é a afirmativa correta, diz: o conhecimento do gene, que deverá ser isolado, cortado e posteriormente inserido no genoma do futuro transgênico. Aí sim. Isso, amor, é uma das etapas da técnica do DNA. Você escolhe ele, que é o gene de interesse. Lembram? O gene de interesse é isolado com a endonuclease e depois é ligado pela DNA ligase. Aí sim está corretíssima, passo a passo do processo. A afirmativa 3, que também está errada. A indução de novas mutações para que os transgênicos possam ser bem adaptados e produzir os compostos de interesse do ser humano. Amores, não existe indução de mutação, você insere o gene. Essa é a técnica do DNA recombinante. A afirmativa 4, que também está errada. A ativação dos introns para a síntese de novos DNAs. Bebês, intron é inativo, exon ativo. Intron não origina proteína, exon sim. Então não tem como eu ativar uma estrutura que está naturalmente inativada. E a 5, que também está errada, a criação de um novo código genético. Bebês, olha aqui, universalidade do código genético. Não vai se criar nenhum genoma, nenhum material genético novo, porque ele é universal. Olha essa natureza toda, olha a gente, todo mundo tem o mesmo DNA. Açúcar, bases nitrogenadas e grupamento fosfato. Não muda, é universal, ok? Agora vamos partir para uma nova questão, que é a questão de número 28, que é uma questão linda, que fala, amores, olha a imagem aqui, que bela imagem eles colocaram nesse enunciado. E fala da estrutura da formação da Terra primitiva. O enunciado começa assim: um breve histórico do universo. Por meio do surgimento dos elementos químicos, desde o Big Bang, os mais pesados só foram fabricados a partir da explosão de supernovas e quando estrelas ainda mais massivas morreram. E aí, nessa imagem de novo, né, que vocês estão vendo aqui, ele faz uma retrospectiva falando dos componentes que tinha na atmosfera, da explosão desse Big Bang, que permite a formação de todos os planetas, e por aí vai. Aí a questão é: analisando as informações a respeito dos eventos e consequências que ocorreram antes da origem do primeiro ser vivo, é possível afirmar. Então é legal, amores, que vocês deem uma olhada legal no enunciado. Então vamos ver aqui as afirmativas
E vamos já começar com a correta, que é a afirmativa 1. Ele diz: a atmosfera primitiva, após a origem do Sol, era rica em elementos como hidrogênio, oxigênio e carbono. Só esqueceu do nitrogênio, que é o chum, imprescindíveis para a origem de moléculas essenciais para a composição dos primeiros seres vivos. Amores, hipótese heterotrófica, a hipótese de Oparin. Olha a imagem aqui: amônia, metano, hidrogênio e vapor. Tem carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Surgem quem? Aminoácidos. Que surgem quem? Proteínas. Que originam quem? Conservados. Está perfeita. A afirmativa está cristalina, visível para vocês, sem nenhuma pegadinha. É esta a resposta correta. Vamos para 2, que está errada. A atmosfera, minutos depois da grande explosão, só apresentava elementos que hoje são prescindíveis aos eventos realizados por organismos autotróficos. Ô amor, de novo, a mesma palavra, você vai cair. Prescindível? Prescindível não precisa. Como é que esses elementos que ainda existem hoje são prescindíveis? Eles são imprescindíveis. A grande pegadinha é essa palavra que, observem, apareceu pela segunda vez. Terceira afirmativa. Há exatamente 9,2 bilhões de anos depois do Big Bang, o primeiro ser vivo era capaz de produzir seu alimento? 9,2? Não, amores. 2,5 bilhões. 9,2. Se a Terra surgiu a 4,5, como é que pode ser 9,2? É um erro grave. Não caia nessa. Afirmativa 4. As condições abióticas imediatamente. Ó, pegadinha de novo. Condições abióticas é condições do meio. Como é que alguma coisa no meio, gente, pode ser imediata? Não marca quando tem exclusivamente, unicamente, imediatamente. É sempre palavras que você vai ter que dar uma analisada legal. Afirmativa 5, que também está errada. Mesmo se não houvesse ocorrido a grande explosão, a vida ocorreria como a existente no planeta. Não, né, amores? Tudo que fala aí no texto, ela traz assim para você um pré-requisito para justificar essa origem da vida. Então até poderia ter ocorrido a vida, mas em condições totalmente diferentes e com seres diferentes dos que estão aqui atualmente, ok? Então vamos para a próxima questão, que é a questão, aqui temos um monte de papel, vamos localizar ela, já localizamos, que é a questão de número 30, que é uma questão que fala de reprodução, mistura vírus, antígenos, uma questão assim bem elaborada. E temos um enunciado, né? Diante das gôndolas das farmácias, o cartaz já avisa: falta repelente. E aí pegou. Falta repelente, a gente pensa em mosquito, né? A gente pensa em Aedes aegypti, a gente pensa em zika, chikungunya. Para encontrar um tubo ou um spray não basta ter empenho e sorte na procura, é preciso ser rápido. Se o estoque é abastecido pela manhã, fica vazio por volta do meio-dia. E aí, gente, ele fala no texto: as grandes redes de drogaria abriram intermináveis listas de espera que podem passar de 2 semanas. Nos locais onde o repelente é encontrado, há limitação de 3 frascos por pessoa, que é o único modo, gente, para matar o terrível Aedes aegypti, que transmite o Zika, que é o que está aqui na questão. Por mais que sejam feitas campanhas de conscientização, né? O hábito das pessoas de acumular água em recipiente é o grande problema. A principal esperança da comunidade científica é conseguir tornar a população imune às doenças que o Aedes aegypti transmite, que são dengue, chikungunya, febre amarela e o Zika vírus. O maior passo foi dado quando a Anvisa aprovou uma vacina contra a dengue, com eficácia limitada a 68% de imunização. Ela consegue diminuir os casos graves da doença, mas é ineficaz ao combate do Zika. Por que é ineficaz, amores? Porque o Zika é um vírus, mas é um vírus diferente do vírus da febre amarela, do vírus da chikungunya e, consequentemente, o corpo da gente vai reagir de maneira diferente a essa infecção. Ou seja, o seu corpo produz um anticorpo específico para combater esse antígeno. Mudou o antígeno, muda o anticorpo. Então, essa questão 30 da prova, a afirmativa 1, ela está errada. O que é que fala a afirmativa 1? Ela diz: analisando-se as estruturas biológicas do mosquito Aedes aegypti,
citadas no texto à luz de suas características morfológicas, fisiológicas e sistemáticas. Amores, olha como essa questão ela foi ampla. Ela não está falando somente das características do patógeno, ela entra nas características fisiológicas e sistemáticas do vetor, que é quem transmite a doença. Então a primeira afirmativa fala: o inseto Aedes aegypti, que está errada, libera seus gametas em água parada e potável, meio onde ocorre a fecundação. Amores, insetos não têm fecundação externa. A fecundação do inseto ela é interna. Então, na realidade, não são os gametas que são lançados na água, são os ovos. Os ovos do Aedes aegypti, que vão se proliferar numa metamorfose total, por isso eles são chamados de holometábolos, ovo, larva, pupa e adulto, ok? A afirmativa 2, que também está errada, fala: a interação entre o vírus da Zika e a célula hospedeira ocorre de maneira inespecífica. Vamos aqui relembrar. Vírus tem especificidade celular. Se eu coloco aqui que inespecífica, significa que essa característica, que é uma das características mais importantes do vírus, ela não está acontecendo. Então está erradíssima. A afirmativa de número 3, que é a correta, diz: o mosquito Aedes aegypti integra um filo de grande biodiversidade no reino animal. Amores, o filo é artrópoda, a classe é insecta. Na biosfera é o filo que tem maior diversidade, ele equivale a 75% do contingente de espécies da biosfera. E ouçam, só de inseto, 1 milhão de espécies, mas é diferentes, amores. Então, grande diversidade biológica, corretíssimo. Na afirmativa 4 diz: o agente etiológico da Zika tem um metabolismo bioenergético limitado quando está fora da célula hospedeira. Na realidade, amores, quando a gente se refere a vírus, a gente não fala em metabolismo bioenergético, porque dentro da célula ele simplesmente utiliza-se da maquinária do hospedeiro e fora ele fica cristalizado. Agente etiológico é vírus. Ele não tem essa atividade metabólica como tem um monera, como tem um fungo, como tem um protozoário. Então eu não vou usar essa expressão para caracterizar seres que não são vivos, que é o caso do vírus. A afirmativa 5, que também está errada, diz: a imunização definitiva de todas as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti requer a inoculação de anticorpos específicos na população. Ouçam, imunidade passiva é soro. Soro não é usado para estimular anticorpos. Por que eu falo isso? Porque o vírus é um ser que, para ele conseguir ser combatido, eu tenho que antecipadamente tomar um antígeno. Antígeno, amores, não é anticorpo. Antígeno é o vírus morto ou enfraquecido, que vai caracterizar quem? A vacina. Então aí a afirmativa 5 está falando do soro e não da vacina. Então está erradíssima. Antígeno, anticorpo. Vacina, células de memória. Ok, bebês? Ok, amores? Vamos lá, galera. Última questão da prova da UNEB de 2016. Cheia de dicas para você. E a gente acertou todas até agora. Todas até agora.